mostrar para vocês como essa zona que a gente está enfrentando agora é uma zona complicada. Então, tudo aqui, ó, formando uma região difícil de ser superada pelo Bitcoin. 3 fatores segurando o preço do Bitcoin nesse momento. É por isso que eu acho que a maior tendência seria de queda de preço nesse momento. Como eu falei, é uma queda pequena, né? Uma pequena correção de preço para depois continuar na tendência de alta de preço do Bitcoin, que é o que eu aposto. Então, isso aqui não passa de uma aposta para curto prazo, aqui para tentar encontrar o Bitcoin um pouquinho abaixo. Vou até dar um zoom aqui para ficar bem claro para vocês essa região aqui, ó. 3 linhas no mesmo local. A linha branca, a linha rosa e a linha vermelha, tá? São as 3 resistências que estão no mesmo ponto nesse momento. Olá, criptomaníacos! E acertamos de novo! Quem acompanhou o último vídeo viu a nossa previsão sobre a queda de preço do Bitcoin, que é o que está acontecendo agora. Mas o vídeo de hoje não é sobre preço do Bitcoin, e sim sobre a ética. Mesmo vivendo numa sociedade que não liga muito para a ética atualmente, essa é uma condição passageira. A evolução da nossa civilização vai rumo à ética e o Bitcoin já chegou lá muito antes do tempo. Tudo isso logo após a vinheta. A Criptomaníacos como empresa, ou seja, o nosso portal de serviços que vocês têm acesso aqui na descrição, está completando agora 1 ano de vida. E para comemorar isso, a gente resolveu fazer uma promoção na nossa loja, dando desconto de 20% em todos os itens. Então eu não estou fazendo coleção de caneca aqui não, tá? É só para mostrar para vocês algumas das canecas que a gente tem lá na loja. Essa camisa também está na loja para vender, assim como uns outros 10 modelos de camiseta que também estão na loja com 20% de desconto. Essa promoção vai durar somente 1 semana, então quem quer ter algum produto da Criptomaníacos, corre lá na nossa loja e faz a compra. O link para a loja também está aqui na descrição. Bom, como que a gente diferencia uma civilização primitiva de uma civilização desenvolvida? Geralmente, isso está associado ao uso de agressão à propriedade dos outros. O primeiro estágio é nenhum respeito à propriedade alheia. São os animais, né? São os homens da caverna, aqueles que viram alguma coisa que não gostaram, vão lá e matam, né? Comem. Então é o uso de agressão sobre qualquer propriedade que aparece. Os animais são assim, né? O tigre não quer saber se a zebra tem propriedade ou não. Ele vai lá e vai comer a zebra e pronto. E assim também eram os humanos primitivos. Como que a gente passou para um próximo estágio? Foi com o uso da moral. A moral é aquilo que separa o que é bom do que é ruim. Notem que não necessariamente é certo ou errado, somente bom ou ruim, que é algo subjetivo, mas que numa tribo determinada atitude é considerada boa. Para outra pode ser algo muito ruim, mas não importa. O que importa é para essa pequena tribo aqui. A partir do momento que existe essa moral, você reduz a agressão a determinadas propriedades. Geralmente isso não incluía outra tribo, né? Você respeitava a propriedade da sua tribo. Então existia uma moral tribal ali e a outra tribo não tem nada a ver com isso. Então você podia ir lá e matar, estuprar as pessoas de outra tribo, que isso não era um problema moral para você. Mas, de qualquer forma, reduziu a agressão à propriedade, mesmo que isso fosse aplicado somente à sua tribo. E o engraçado é que isso se mantém até os dias de hoje, de certa forma, né? Isso fica mais claro se a gente voltar a alguns séculos. Então você tinha lá determinado império, ele invadia um outro império, matava os homens, estuprava as mulheres e pronto, estava criado um novo estado. Assim nascem os estados. Não é uma história bonitinha. Os portugueses chegavam de caravela no Brasil, matavam os índios, estupravam as índias e dominavam aquela região, criando um novo estado. A história não é bonita, a gente somente esquece disso depois que muitos anos se passam. E ainda hoje vivemos numa civilização que é baseada na moral, ou seja, a escolha dos indivíduos sobre o que é bom ou ruim, que é algo subjetivo. E disso provém coisas como democracia, ou seja, o que a maioria entender que é bom será feito, mesmo se for algo completamente errado, como, por exemplo, escravidão, que era aceito pela maioria das pessoas, nazismo, que era aceito pela maioria dos alemães, e assim por diante. A pessoa faz ali, vota no que ela acha que é bom para ela, e aquela decisão se torna verdade absoluta naquela tribo, naquela cidade, naquele estado, naquele país, e assim por diante.
Esses absurdos não acontecem somente no passado, eles continuam acontecendo hoje, porque, como eu falei, a gente continua se baseando somente na moral, no que é bom ou no que é ruim para determinado grupo. Então você vai lá no Oriente Médio e é aceitável que mulheres sejam apedrejadas se forem infiéis, por exemplo. Já no Brasil, isso não é aceitável, isso é ruim. Lá é considerado bom. Eles não estão avaliando se é certo ou errado, que seria a avaliação ética. A ética avalia o que é certo e errado. Então ela tem uma visão universal, uma visão global do que deve ser feito, e não uma coisa tribal, uma coisa de grupo. Notem como, nesse sentido, a moral ela é muito mais primitiva do que a ética. É muito mais primitivo um grupo ficar avaliando o que é bom ou ruim para esse grupo do que uma avaliação universal sobre o que é certo e o que é errado. E compreender isso não é tão simples assim. E eu vou dar um exemplo para vocês. Eu acho ruim que pessoas usem drogas. Drogas fazem mal à saúde. Drogas prejudicam pessoas. Logo, eu acho ruim. É uma avaliação moral. Eu acho ruim usar drogas. Mas é certo que cada um coloque em seu corpo o que bem entender. Isso é direito da pessoa, mesmo eu achando ruim. Então percebam, eu posso ter uma avaliação moral, mas isso de forma alguma deveria impedir uma pessoa de fazer uso do corpo dela. Como funciona hoje, nesse mundo primitivo que a gente vive? Eu acho ruim que pessoas usem drogas, então eu vou lá na urna votar e voto para que todo mundo seja proibido de usar drogas. Ou seja, eu estou ignorando o que é certo ou errado e focando somente no que eu acho bom ou ruim. E ninguém se importa se essa atitude é antiética, porque ela é antiética, é uma agressão contra uma pessoa. Porque aquele corpo lá não pertence a mim nem a todo o coletivo. É um corpo, é de um indivíduo, pertence somente a ele e ele tem o direito de fazer com o corpo dele o que ele bem entender. A gente já está muito longe desse entendimento como civilização. Questões ligadas a essa gripe chinesa levantam o mesmo debate. Eu acho ruim que pessoas saiam na rua, que quebrem esse isolamento. Por quê? Porque elas podem ficar doentes. Esse é um risco que elas têm. Mas é certo que elas saiam e corram esse risco porque o corpo pertence a elas. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não posso impedir. Claro, elas não vão entrar na minha casa. Eu não sou obrigado a sair de casa. Então, eu estou protegido. Se eu quero me manter isolado, é um direito meu e eu não vou correr risco. Mas eu não tenho direito de proibir alguém de sair de casa. Isso aí é uma ditadura, é um controle autoritário sobre um corpo que não me pertence. É a mesma questão. Mas o que a gente vê acontecendo na mídia e de diversos políticos parasitas por aí? Eles querem controlar o corpo de outra pessoa. Por quê? Porque ele acha ruim. Assim como eu acho ruim. A diferença é que eu achar ruim não muda o fato de eu não ter direito sobre o corpo de outra pessoa. Se você esquece isso, a gente cai sempre em coisas bizarras, como, por exemplo, é melhor que negros fiquem presos para ter menos violência na sociedade. Esse era um argumento escravocrata. Eles usavam isso para manter negros em escravidão. Se soltarmos os negros, vamos ter aumento da criminalidade. Não interessa. Você pode achar ruim, mas você não tem o direito de fazer isso, de prender pessoas, seja lá qual for a sua boa intenção, que muitas vezes é boa somente para você. De boas intenções, o inferno está cheio. Mas, como eu falei, a nossa civilização primitiva atual está pouco se lixando para questões éticas. As pessoas querem saber o que elas acham bom e acham ruim e pronto. Então você vai ver aí, como diria o canal Ancapso, o Auschwitzel lá no Rio, ou o Ditadória em São Paulo, achando ruim alguma coisa e proibindo todo mundo de fazer o que bem entender com os seus corpos. Eles acham que estão fazendo bem para todos, né? Se eu proibir todo mundo de sair de casa, ninguém vai ficar doente, então pronto. Eu sou uma pessoa correta, sou uma pessoa boa, estou ajudando os outros. Quando na verdade é um ditador, é uma coisa cruel. Você não pode impedir pessoas de fazerem o que bem entenderem com o corpo delas, mesmo se for algo que você considere ruim. Essa avaliação é individual, é da pessoa. É a pessoa que avalia o risco. Ela fala, o risco do vírus é maior para mim do que o risco de passar fome? Essa decisão não tem como ser feita no coletivo. É uma decisão de cada um.
E disso derivam vários outros problemas atuais, como, por exemplo, pagamento de imposto. Obrigar alguém a pagar por algo que essa pessoa não quer. Então você vai agredir uma pessoa, agredir uma propriedade porque você acha isso bom. Então você fala, ah tá, o cara tem um terreno dele, mas vamos lá cobrar IPTU dele, vamos lá cobrar 5% ao ano, se esse cara não pagar a gente arranca o terreno dele. Porra, mas o terreno não é dele? Por que você vai tirar o terreno dele ou vai cobrar um valor em cima do terreno dele? Ah, porque se a gente fizer isso, a gente vai construir escolas, hospitais, sei lá, pagar salário para político, seja lá qual for a desculpa. Continua sendo roubo. Você pode achar bom, mas a outra pessoa tem o direito de propriedade dela. Ninguém está ligando para isso. Você não liga se é ético ou não você roubar a pessoa para fazer o que você considera bom. Porque a gente vive numa civilização baseada ainda somente na moral de uma tribo. É uma moral tribal mesmo, né? A gente não liga para a ética, uma questão universal sobre propriedade privada. E vamos continuar agredindo pessoas enquanto isso for socialmente aceito ou enquanto a tecnologia permitir. Como dá para perceber por esse vídeo, alterações da dinâmica social levam muito tempo para acontecer. A gente saiu lá de uma civilização primitiva, de homens da caverna que não ligavam para absolutamente propriedade nenhuma, passamos por uma civilização que considera moral, então considera parcialmente a questão da propriedade. Em alguns aspectos a propriedade é válida, em outros não, a gente pode invadir a propriedade alheia. Quanto tempo levou para a gente chegar nesse ponto? Milhares de anos de evolução. Será que a gente vai ter que esperar milhares de anos a mais para a gente evoluir desse estágio atual de ligar para a moral, ou seja, bom ou ruim, para evoluir para a ética, certo e errado? Seria péssimo demorar tanto tempo. Mas, por sorte, a gente tem algo chamado tecnologia, que progride em escala geométrica. Então evolui muito rapidamente e é o que faz com que a gente consiga progredir, migrar dessa civilização primitiva que a gente vive hoje para uma civilização realmente evoluída num espaço de tempo menor. E como que isso vai acontecer? Bom, o Bitcoin é o exemplo perfeito disso. As pessoas querem tirar o seu dinheiro. Como eu falei, impostos. Elas querem colocar a mão no seu dinheiro. Elas querem imprimir moeda para colocar dinheiro na mão de grupos favorecidos. Tudo isso é a gente que faz, é a civilização atual que aceita. Políticos têm esse controle, uma pessoa quer que a outra pague imposto e até denuncia quem não paga imposto. Então, a gente vive nessa agressão coletiva. O Bitcoin acaba com isso. Por quê? Porque ele não permite que você saiba quem enviou Bitcoin para quem, qual foi o valor enviado, quem tem ou quem não tem Bitcoin. Ele protege o detentor da propriedade. Ele é uma ferramenta ética. Ele assegura que o certo vai ser feito, ou seja, que o proprietário é o único dono daquele valor, daquela propriedade, e ele tem as regras sobre aquilo. Nenhuma outra pessoa vai conseguir interferir nisso. Ninguém consegue arrancar os bitcoins que estão na minha carteira. Podem fechar exchange, podem escrever no papelzinho do governo que é proibido, mas os bitcoins que estão comigo vão continuar comigo. E se eu quiser fazer um negócio com alguém, com você, por exemplo, eu faço uma troca, ninguém fica sabendo disso. Então, olha a tecnologia ajudando nessa evolução da gente, da moral para a ética. Ou seja, a gente vai realmente fazer o que é certo, independente de outra tribo não gostar. E o Bitcoin é somente um exemplo. A gente vai ver aí com o passar do tempo o desenvolvimento de tecnologias descentralizadas, de aplicativos descentralizados que vão impedir essa avaliação moral. Ou seja, mesmo se alguém achar ruim, não tem nada que ela possa fazer para interferir nesse processo. Então vamos supor que o Uber se torne um aplicativo na blockchain. A partir desse momento, mesmo se os taxistas começarem a achar um absurdo ser tão barato e tudo mais, eles não conseguem fazer nada, porque o Estado vai impedir como algo que está na blockchain e que depende somente da interação entre motorista e passageiro. Não tem como impedir. Hoje é possível, porque o Estado pode ir lá e fechar a Uber, mesmo se a Uber não tiver feito nada de errado. E é assim que funciona. O Estado vai lá, cobra imposto da Uber ou fecha a Uber se tiver pressão suficiente naquele país. A partir do momento que criarem uma versão na blockchain que não tem intermediário, que não tem uma empresa intermediária, vai ser uma ligação direta entre passageiro, motorista e não tem nada que o Estado possa fazer. Novamente, tecnologia descentralizada levando a gente para ética. A gente sai dessa questão de bom e ruim e passa para a questão do que é certo e errado.
É aquilo, se a sua tribo não gosta de Uber, simples, não use Uber, use o táxi. Se a sua tribo acha que é muito arriscado sair de casa nesse momento, muito simples, não saia de casa, é um direito seu. Fique trancado em casa como todo mundo está agora. Você não tem nada a ver com o outro. Se o outro quiser sair, é problema dele. Não se preocupe com a vida alheia. O melhor que você pode fazer para outra pessoa é manter a liberdade dela. Liberdade não é negociável. Se tem algo de bom nessa crise, é a destruição do papel moeda, do dinheiro estatal, essa impressão desmedida de papel moeda para salvar bancos e grandes empresas. Tudo isso vai fortalecer o Bitcoin como moeda. E essa migração das pessoas com a tecnologia para um dinheiro que é ético vai ser de grande benefício para essa evolução social que eu estou falando nesse vídeo. Apoie a liberdade, não apoie ditadores, por mais altruístas que pareçam as suas ações. E claro, se você puder, fique em casa, lave as mãos, use máscara, faça o máximo para evitar esse risco. Só não imponha nada sobre a vida de outras pessoas. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.